Pessoal, são 20 para meia-noite, mas eu estou aqui ainda na casa da minha irmã, vigiando meu sobrinho, ele ainda não acordou, então eu vou continuar gravando os vídeos, né? E agora a gente já falou do aparelho fonador, agora eu tô aqui com o esquema, né, do aparelho fonador para mostrar para vocês aqui, ó. Vou falar igual blogueirinha, não sei se vai estar focando. Não está focando, na verdade, né? Mas a gente tem aqui, né, o esqueminha do aparelho fonador, que vocês têm, né, com vocês, enfim, é fácil de achar. E aí a gente tem o sistema respiratório, né, sistema que compreende, né, os pulmões, os músculos pulmonares, os brônquios, a traqueia, o diafragma, né, no caso, que seriam os músculos, né? O sistema fonatório, né, de ressonância, que é ali aquela de ressonância de fonação, né, que seria aquela região que compreende a laringe, a glote e a faringe, né, e a região articulatória, o sistema articulatório, né, que seria composto, né, em termos assim muito básicos, muito gerais, né, pela faringe, pela língua, pelo nariz, pelo palato, pelos dentes e pelos lábios, que são chamados articuladores, né? E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos de articulação e os modos de articulação, né? Então, como que a gente pensa, né, na descrição dos segmentos fônicos, em especial os segmentos consonantais, né? Vamos começar pelos segmentos consonantais, que a gente descreve um pouquinho diferente das vogais, né? Então, como que a gente pensa, né? A gente tem algumas perguntas que a gente pode responder, né? Para pensar na articulação desses segmentos. E aí eu vou ler aqui para vocês, né? Qual o mecanismo da corrente de ar, né? A corrente de ar é ingressiva ou é egressiva? Qual é o estado da glote? Qual é a posição do véu palatino? Qual é o articulador ativo? Qual é o articulador passivo? E qual é o grau e a natureza da estritura, né? Então, a gente vai responder cada uma dessas perguntas muito rapidamente, né? Os mecanismos, existem alguns mecanismos, né? Para expulsar a corrente de ar, né? Para trabalhar a corrente de ar na produção dos sons, né? E o mecanismo que nós utilizamos, que nós brasileiros, né, falantes da língua portuguesa, que nós utilizamos é o pulmonar, o mecanismo pulmonar, né? Existem, a corrente de ar, ela pode ser pulmonar, ela pode ser glotálica ou pode ser velar, né? Mas no nosso caso, nós produzimos sons pulmonares, né? Então, a primeira pergunta, respondendo, qual é o mecanismo da corrente de ar? Corrente é o mecanismo pulmonar, ok? A segunda questão é saber se a corrente de ar é ingressiva ou egressiva, né? Ingressiva seria se a gente puxasse o ar para dentro para produzir sons, né? Que seria algo mais ou menos quando você toma um susto, né? Seria mais ou menos isso. E não é o caso, nós não produzimos os sons linguísticos assim, né? Os nossos sons linguísticos, eles são produzidos pela corrente egressiva, né? Ela expulsa, né, dos pulmões pela, né, pulsão aí do diafragma, né? Pela contração, né, do diafragma. E então a segunda pergunta respondendo qual a corrente de ar é ingressiva ou egressiva. No caso dos sons linguísticos da língua portuguesa, a corrente de ar é egressiva, ok? Terceira pergunta, qual é o estado da glote, né? E aí a gente já começa a pensar nos traços que distinguem um som de outro, né? O primeiro traço distintivo de um som, ele acontece na glote, né? Por quê? Porque se a glote, como eu já expliquei no vídeo anterior, né? Se a glote é o espaço que fica entre as cordas ou as pregas vocais, então se
esse espaço, né, da glote, ele está aberto, né? Se a glote está aberta, eu tenho um som desvozeado, porque significa que as cordas vocais estão afastadas e quando a corrente de ar passa dos pulmões para fora, né? Quando ela é expulsa, ela não, a passagem dela não ocasiona a vibração dessas cordas vocais, porque elas estão afastadas. Logo, sons desvozeados, tá? E aí, se o estado da glote é fechado, né, significa que as cordas vocais estão aproximadas, né, elas estão tensas, né, elas podem estar distensas ou podem estar tensas. Elas estão tensionadas, estão aproximadas, e aí, com a passagem de ar, né, o golpe de ar é mais forte, né, ocasionando a vibração, porque o ar precisa fazer mais força para passar, né, ele tem uma resistência maior ali, e aí vai ocasionar a vibração das cordas vocais e os sons produzidos serão, então, sons vozeados. Então, respondendo à terceira pergunta, né, qual é o estado da glote? A glote pode estar aberta ou pode estar fechada, né, não fechada completamente, mas quase toda fechada. Né? E aí produziremos sons vozeados, no caso da glote fechada, ou sons desvozeados, no caso da glote aberta. Passando então para a quarta questão, né, que nós falamos primeiramente, falamos aí no início, né? Qual é a posição do véu palatino? Esse traço, esse aspecto é importante, por quê? Porque ele vai distinguir os sons nasais dos sons não nasais. Então, nós temos, em língua portuguesa, 3 consoantes consideradas consoantes nasais, que é um ou um, né? Então, de mamãe, de nada e de nhoque, por exemplo. Né? Então, para a produção desses sons, o que é necessário? Né? Para a produção dessas consoantes é necessário que o véu palatino, que a úvula, aquela gotinha de carne que eu falei lá no vídeo anterior, né? O que é também chamado de campainha, é necessário que ela esteja abaixada, que o véu palatino esteja abaixado, de modo que a corrente de ar se divida em duas, passando não só pela cavidade oral, como também pela cavidade nasal, né? Então, se o véu palatino está abaixado, eu tenho sons nasais ou nasalizados, né? Se eu tenho se o véu palatino está levantado, então a passagem de ar para o nariz está bloqueada, logo eu tenho sons puramente orais, ok? Então, respondendo essa quarta pergunta, qual é a posição do véu palatino? Ele pode estar levantado, sons orais, e abaixado para sons nasais. A quinta questão trata-se do articulador, né? Qual é o articulador ativo, né? E aí, eu falei também no vídeo passado que os articuladores ativos são aqueles que têm a propriedade de se movimentar mais, né? Não que os outros não se movimentem, mas o articulador ativo é aquele que é mais solto, é aquele que é mais passível de movimentar-se e ir ao encontro do outro articulador, né? Os articuladores ativos, eles são, vou ler aqui, né, que é mais fácil para não esquecer de nenhum. O lábio inferior, né, a língua, o véu palatino e as cordas vocais. Esses são os 4 articuladores ativos, né? E eles são denominados ativos porque eles, né, são mais soltos. Então, o lábio inferior, ele vai ao encontro do lábio superior, por exemplo, para produzir sons que são chamados de bilabiais. Então, quando eu produzo o som, a consoante b, ou então p, eu estou produzindo sons considerados bilabiais. E aí o meu lábio inferior vai ao encontro do lábio superior. Meu lábio inferior está mais solto, né? Não que o superior não se movimente, mas, né, como eu falei agora, mas fiz um som bilabial também. Quem se movimenta mais é o articulador chamado de articulador ativo, tá? E aí, a língua, né, é considerada o articulador principal, né? Por quê? Porque ela é que se movimenta mais, ela é que é responsável, né, por
dá praticamente a maioria dos sons, né, a maioria da produção das consoantes, das vogais também, tá, envolvem o movimento da língua. E a língua é dividida, né, em ápice, ela é dividida, pode ser dividida em 5 partes, mas eu vou dividir em 3, né, que eu acho que são as partes principais, né. Eu tenho o ápice da língua, que é a pontinha da língua, né, eu tenho o dorso da língua, que é aqui no meio, eu tenho a parte posterior da língua, né, que são as partes principais que dão origem aos sons, por exemplo, né, o ápice da língua, ele pode encostar nos dentes, ele pode encostar nos alvéolos, e aí os alvéolos, os dentes seriam, né, articuladores passivos, os alvéolos também articuladores passivos, que é aquela divisória, né, é aquele iniciozinho, é o finalzinho da gengiva, do dente, lá atrás, né, a gente passar a pontinha da língua atrás dos dentes para cima, assim, a gente vai sentir, né, uns canaizinhos, um relevozinho, né, e esses são os alvéolos, né, quando termina o dente, né, e começa o palato. E aí a gente tem uma região posterior aos alvéolos, que a gente chama de alvéolo palatal, que é uma regiãozinha assim que é o finalzinho do alvéolo e o início do palato duro. O palato duro é o céu da boca, nessa parte dura mesmo, do meio da boca, na parte de cima. E a gente tem lá o palato mole, que é a parte que o nosso céu da boca começa a ficar molinho e ele vai acabar lá no véu palatino, que é a campainha, né, que é aquela gotinha de carne, né? Então, a gente tem vários sons que são produzidos nesses pontos aí, tá? Então, é importante a gente saber quem é um articulador ativo, quem é um articulador passivo, porque a gente vai conseguir identificar, então, os traços que distinguem, os principais traços, né, que distinguem as consoantes e os pontos, né, em que os articuladores se encontram, que a gente chama de pontos de articulação, né, que são traços, assim, importantes. Os articuladores passivos, né, são, por sua vez, são o lábio superior, os dentes superiores e o céu da boca. O céu da boca se divide em alvéolos, palato duro e véu palatino e a úvula, né? E aí, no encontro, né, como eu já falei desses articuladores, a gente tem o que a gente chama de lugar de articulação ou ponto de articulação, tá? Os pontos de articulação, os lugares de articulação, eles são classificados em bilabiais, né, o bilabial, que é o encontro dos lábios, né? Então, a gente tem os sons P, B e M, que são bilabiais. Lábio dental, eu tenho o encontro, né, do dente superior com o lábio inferior, que seriam os sons F e V. Dentais, né, o lugar de articulação dental é quando eu tenho o ápice, a pontinha da minha língua que encosta no meu dente, né, que seria, por exemplo, da, né, e aí o que acontece é que a pontinha da língua encosta aqui no dente superior, tá? Ou pode ficar, né, interdental também, né, se eu quiser enfatizar, por exemplo, a produção desse som, eu posso fazer da, ok? Tem os sons alveolares, né, o ponto de articulação alveolar, que é quando a ponta da língua encosta nos alvéolos. Por exemplo, os mesmos sons são produzidos como dentais, eles podem ser produzidos também como alveolares. Então, eu posso ter o d, com a minha pontinha da língua encostando acima do dente superior, nos alvéolos, ok? Alvéolo palatal ou pós-alveolares são os sons que são produzidos nessa região, que é um pouquinho só depois dos alvéolos, tá? Bem no iniciozinho do palato, que a gente chama de região alvéolo palatal. Então, eu posso ter sons como sh,
produzidos nessa região, tá? Tem os sons palatais, que a minha língua encosta, o dorso da minha língua encosta lá no palato duro, no céu da boca, no meio da boca, né? Então, eu tenho, por exemplo, paia, banha, né? Esse nha, ia, minha língua encosta ali no meio da boca, né? No meio do céu da boca. Tenho também o ponto de articulação velar, que é quando o meu palato mole, né? Ele se movimenta. Aqui, o véu palatino, né? Ele se movimenta. O finalzinho aqui da minha língua, né? Lá a pontinha de trás, né? A parte posterior, bem posterior da minha língua, se encontra lá com o palato mole, com a região aí do véu palatino. Então, eu tenho sons como, por exemplo, k, 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 ou g, 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 que são sons considerados velares, né? E os sons glotais, que são aqueles que são produzidos aqui na região da glote, né? Que eu arranho aqui a minha garganta, né? Então, sons como tá vendo que a minha tireoide aqui movimenta? Esse seria um exemplo de som glotal. Vou acabar o vídeo porque ele já tá muito longo, 16 minutos. A gente fala mais disso no próximo.